Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero ajudar você a fechar com o seu primeiro cliente. Então você contador, sem experiência, está começando o seu escritório de contabilidade, talvez ainda não tenha nenhum cliente, ou quiçá está começando, tem um ou dois clientes, precisa ter mais clientes, como que você pode utilizar algumas estratégias para alavancar o seu escritório de contabilidade, passando assim de um cliente para dois, para 4, para 8, para 16 e assim você ir multiplicando aí a quantidade de clientes do seu escritório de contabilidade. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificações para não ficar de fora de nada que a gente coloca aqui no nosso canal. A gente coloca conteúdo aqui todas as semanas e assim, com o objetivo de ajudar você que é contador ou é contadora a iniciar o seu escritório de contabilidade, independente se você tem experiência ou não. Eu sei que eu já venho falando isso há muito tempo, mas eu gosto de reafirmar e colocar isso na sua cabeça. Sim, é possível iniciar o seu escritório de contabilidade, mesmo que você não tenha experiência prática, digamos, nunca tenha estagiado ou trabalhado em um escritório de contabilidade. Sim, é possível. E olha, muitos de vocês, e assim eu vou falar até porque recebi uma mensagem recentemente lá no meu Instagram, @contadorwellingtonribeiro. Se você ainda não segue a gente, vai lá. Diariamente eu abro caixinhas de perguntas para que você possa colocar sua dúvida e eu vou ter o maior prazer em respondê-la. Uma colega colocou lá: Wellington, olha só, me formei recentemente, queria entrar no mercado de trabalho, porém sempre que eu tento entrar numa entrevista, me perguntam, uma das primeiras coisas que me perguntam é: você tem experiência? Ela falou que recentemente foi buscar uma vaga no departamento pessoal, a pessoa perguntou: cara, você tem experiência? Ela falou: pô, não tenho experiência, seria meu primeiro emprego. Uma pessoa, e olha, como essa colega, tem vários outros profissionais da contabilidade recém-formados batendo em portas de escritórios de contabilidade ou de empresas buscando por uma oportunidade de emprego e não tem, ou exige que você tenha experiência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Patrão vai sempre exigir de você experiência. Agora, cliente vai exigir de você resultado. E você pode sim se especializar em um determinado tipo de cliente e ajudar ele a ter resultado. Exemplo, você pode se especializar em contabilidade para micro e pequenas empresas e ajudar essa pessoa com uma contabilidade consultiva, ir lá e ajudar ele a crescer o seu negócio. Você pode ser o cara que vai se especializar em um determinado prestador de serviço, seja ele dentista, fisioterapeuta, advogados, arquitetos, e aí formalizar um plano de negócio onde você consegue, com o seu serviço, ajudar essa pessoa a reduzir encargos sociais, a reduzir tributos, e tudo o que ele quer é um profissional que ajude ele, e não um cara que tem experiência. Às vezes o cara contrata um contador que tem 50, 60 anos, mas que faz o mais do mesmo, que não está ali, né, no dia a dia participando da vida ativa desse empresário. Agora, se você tem uma pessoa que está começando, digamos assim, com sangue nos olhos de fazer as coisas acontecerem, participando verdadeiramente da parte da contábil da empresa, do cliente, além de agregar valor ao seu serviço prestado, o cliente também vai querer ter você do lado dele. Não é nem você que vai querer continuar prestando serviço. Esse cara não vai querer que você saia da empresa dele. E a gente vai falar aqui de algumas estratégias que eu tenho certeza que vai sim ajudar você a fechar com o cliente. Olha, se você é um cara que tem pouca ou nenhuma experiência, tá? Você não deve esconder isso. Wellington, eu fui numa reunião com o cliente e o cliente me perguntou: olha, você tem experiência? Cara, na minha opinião, a melhor estratégia sempre será a verdade. Se o cara te pergunta se você tem ou não experiência, você não deve nunca dizer que tem experiência sem ter. Exemplo, vamos imaginar que eu, Wellington, sou proprietário de uma lanchonete. E aí minha lanchonete ela não está formalizada, eu não legalizei e tal, não tem lá o alvará de funcionamento, eu não tenho o contrato social, não tenho CNPJ, não tenho inscrição estadual, e aí eu preciso de um contador para fazer essa formalização do meu negócio. Só que eu também estou começando, eu também não tenho ali muitos recursos financeiros. Como empresário, eu estou ali dentro de um bairro, não muito perto do centro, estou mais afastado,
minha loja está começando, movimentação ainda pequena, e eu ainda não tenho muitos recursos para começar com um grande escritório de contabilidade, digamos assim. E aí é o seguinte, eu preciso formalizar o meu negócio. Eu, empresário, né, exemplo aqui, dono de uma lanchonete, preciso formalizar meu negócio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar ou vou pedir indicação de alguém sobre um profissional da contabilidade ou um escritório de contabilidade que possa vir a formalizar, legalizar a minha empresa. E aí, hoje, né, qual uma das coisas que as pessoas mais fazem hoje ainda existe a indicação, você vai lá, pergunta um colega seu, cara, tu tem aí um contador, né, que possa me indicar e tal, a pessoa pode indicar para você. Às vezes, nos lugares que você menos espera, as pessoas comentam de contabilidade. Você está jogando um futebol, o cara está lá no futebol, meu contador, o cara, contador? Pô, tô precisando de um contador para legalizar uma empresa. Ou às vezes você, mulher, está lá no salão de beleza, fazendo a unha e tal, e aí você escuta alguém falando, e você se apresenta como contador. Mas, hoje, o que as pessoas mais fazem, até mesmo mais do que pedir indicação, é buscar na internet, buscar no Google, né? Vai lá, contador, por exemplo, você mora numa determinada cidade, né? Mora em São Paulo, então conta boa em São Paulo, contadora em São Paulo, escritório de contabilidade em São Paulo, como legalizar uma empresa em São Paulo. As pessoas vão pesquisar sobre esse determinado tema. E aí é o seguinte, feito isso, você precisa ter uma página ou um site e aparecer para essa pessoa. Essa pessoa vai pesquisar na internet sobre você, não sobre você, sobre o que você está vendendo, que no caso é a legalização da empresa. Agora vamos imaginar que eu estou começando, pesquisei aqui, achei, né, uma pessoa lá, vários telefones, entrei em contato, e aí eu chego para a pessoa e falo, cara, olha só, eu tenho uma lanchonete, é uma lanchonete de bairro, é pequena, eu sou microempresário, sou microempreendedor e tal, e eu quero formalizar a minha empresa, quero legalizar, mas, eu estou começando, então queria uma coisa assim, um empreendedor, um contador que pudesse me ajudar a formalizar o meu negócio, a fazer o meu negócio ser legalizado e tudo mais. E eu gostaria de saber qual o valor dos seus honorários, como que você tem, e se você já tem experiência em legalizar lanchonete, se você já legalizou lanchonete, e aí ele vai vir com essa objeção para você. Ele vai perguntar para você, você já legalizou alguma lanchonete na sua vida? E você só vai falar que sim, se de fato você legalizou uma lanchonete na sua vida. Cara, nem que seja uma. Se você legalizou, você fala, cara, aí você tem que ser detalhista. Se você de fato já legalizou, você vai falar, olha, inclusive já legalizei sim. Lá no endereço tal, na rua tal, com o proprietário tal, no dia tal. Porque quanto mais detalhes você falar, melhor para você. Inclusive é uma propaganda a seu favor. Te gera autoridade. O cara pode até mesmo checar, porque se você fala que existe uma lanchonete, pizzaria, padaria, enfim, qualquer tipo de comércio, que você legalizou, fala o endereço, fala o nome da empresa, tem como o cara checar se é verdade ou não. Se você de fato foi lá e legalizou, eu posso pesquisar na internet, eu posso entrar em contato com o proprietário da empresa, saber, pedir uma referência sobre você, a pessoa pode fazer isso. Então, se você já fez, inclusive até recomendo que você tenha documentado as empresas que você já prestou serviço, não é só empresa não. A gente vai falar mais aqui, mas você precisa ter documentado qualquer tipo de serviço que você já fez, para que seja utilizado como um marketing a seu favor em futuros prospecção de novos clientes. E aí o cara vai te perguntar, você vai falar, pô, não tem experiência não. Mas olha, você pode ser a minha primeira experiência nesse caso, e por ser a minha primeira experiência, eu prometo me dedicar com foco total em ajudar você a formalizar o seu negócio. E aí espera a reação dele. Ele pode vir com uma objeção, pode, legal, vamos dar sequência aqui nesse negócio, você acha que é capaz? Tudo mais. Agora, se ele surgir com as objeções, quais são as principais objeções que ele vai falar? Porque assim, isso não vai funcionar para todo mundo, você não vai fechar com todo mundo, vai ter o cara que ele vai realmente, o negócio dele precisa de um cara mais experiente. Mas só que você não está atrás desse cara que precisa de um cara mais experiente. Você está atrás do cara que precisa de ajuda e de pessoas que estão com vontade de fazer as coisas acontecer para ele, para o negócio dele. E às vezes o cara que está iniciando, ele tem mais tempo do que o cara que tem um escritório grande, mas não tem tempo para se dedicar. Vou dar um exemplo. Recentemente eu precisei de um tipo de prestador de serviço que prestasse um serviço para mim.
não vem ao caso agora qual serviço, mas não tem nada a ver com contabilidade, foi um outro serviço. Então, eu entrei em contato, a pessoa entrou em contato, a gente marcou uma reunião para que essa pessoa fizesse ali o serviço para mim. Não estava relacionado à contabilidade, é outra coisa, tá? E essa pessoa, a gente conversando, marcamos uma reunião, conversamos. E aí eu tinha outras opções. Essa primeira pessoa, ela não tinha experiência nenhuma. A segunda pessoa tem muita experiência, porém, eu só consegui marcar a reunião com ela com uma semana. Ela não tinha as vagas na agenda dela para que eu conseguisse fazer uma reunião assim rápida. Né? Tá, Wellington, tudo bem, a gente pode marcar uma reunião, mas eu só tenho disponível na próxima semana, na quinta-feira, 10 horas. Eu tive que me adequar ao horário daquela pessoa, mais experiente e tudo mais. Eu escolhi, falei, cara, nesse momento, vamos lá, vou tentar fazer aqui dar uma oportunidade para o cara que está começando. E assim como eu, tem outros caras que vai pensar assim também. Então vai ter outros empresários que vai falar, cara, não, eu não tenho tempo para esperar o outro grandão lá ter tempo para me atender. Eu vou dar uma oportunidade para esse cara que está começando aqui. E aí é o seguinte, pode surgir o seu primeiro cliente aí, o cara que vai te dar a oportunidade. Lembrando, isso não é para todo mundo. Tem gente que, de fato, o negócio dele vai exigir que um profissional com mais experiência possa ajudá-lo. Mas você, nesse primeiro momento, você não está querendo atender esse cara. Você está querendo atender um micro e pequeno empresário. Talvez aquele carinha que tem uma lojinha, que tem um pequeno comércio no bairro. Ele é um prestador de serviço, um representante comercial, sabe? O cara que teria um pequeno negócio. É esse cara que é o seu primeiro foco no momento. Você ajudar ele nesse primeiro momento. Pegar o primeiro. Não pensar, porra, vou fechar com uma multinacional, com uma empresa grande. Esse cara não vai te contratar. E esses caras que têm empresas grandes, eles tendem já ter até empresas de contabilidade já indicada por outras empresas grandes. Então ele não vem pegar o cara que está começando. Então quando você estiver começando, você vai fazer anúncio para todo mundo, vai aparecer para todo mundo, e eventualmente alguém vai surgir e vai falar, cara, você tem experiência? Você vai falar que não. Mas o fato de eu não ter experiência pode ser algo que vai ser benéfico para você. Porque para pensar um pouquinho, se você tivesse que contratar uma empresa grande, talvez você não vai ter a seu favor o tempo que eu tenho para disponibilizar 100% ao seu negócio. E por que 100%? Porque hoje você seria a primeira empresa que eu prestaria serviço. E como seria a minha primeira empresa, lógico, o meu tempo seria totalmente 100% dedicado somente ao seu negócio. Isso é muito bom para você, porque faz com que você tenha ali um profissional contábil exclusivo para você. É como se você tivesse contratado um contador exclusivo para a sua empresa. Lembrando, não seria um funcionário seu, seria um prestador de serviço, mas 100% do meu tempo estará dedicado ao seu negócio, porque você é meu primeiro cliente. Então, uma dica que eu dou para vocês é que o cliente ele tem que ter a percepção de ser vantajoso para ele contratar você que está começando. E olha, o fato de estar começando tem um lado bom, o lado do tempo. Lembrando, eu tentei falar com essa moça mais experiente, perdão, e ela só tinha agenda para uma semana depois. Eu falei, cara, eu não posso esperar uma semana. Ela é muito boa, tem indicativos, não é muito boa, não sei, não usei o serviço dela, mas ela tinha indicativo de ser muito boa. Pessoa que tem agenda lotada, pessoa que bastante seguidores e tudo mais, então vou dar uma oportunidade pro cara que está começando. E aí, a gente marcou uma reunião com o cara que está começando e tudo mais. E aí ele me demonstrou muita insegurança. Ele me demonstrou, assim, total falta de segurança, até mesmo nas coisas que ele estava falando para mim, não tinha muito ligação. E a gente acabou não resolvendo. E aí eu resolvi esperar a pessoa com mais experiência. Mas por que eu estou falando isso para você? Para te ajudar, porque assim, não importa se você tem experiência ou não. O outro, ou seja, o cliente, ele tem que ter a percepção de que está falando com uma pessoa que está segura. O fato de você não ter experiência, tem que ter segurança no que você fala. Então você tem que estudar, vai se preparar. Você vai marcar uma reunião, sei lá, com um prestador de serviço, com um psicólogo. Cara, pega lá a atividade do psicólogo, vai verificar as particularidades, estuda antes, faz o dever de casa para você se preparar para aquele psicólogo, para marcar essa reunião e ir lá e atender ele da melhor forma. Então você se prepara antes. E o cara, no caso, não se preparou. Fazia pergunta para ele, não tinha resposta, enfim. E nem foi eu que desisti dele, não. Eu comecei a questionar ele, ele achou que... eu fiz algumas perguntas que ele não tinha resposta, ele achou que ele não ia conseguir dar conta do serviço que eu estava precisando que ele fizesse para mim.
E aí é o seguinte, mesma coisa pode acontecer com você que está começando. Você pode ir lá e aí, porra, marca uma reunião. Parece ser ruim não ter experiência, mas se você demonstrar para o outro lado segurança na sua fala, demonstrar para o outro lado as vantagens de contratar você, você tem grandes chances de ganhar até mesmo de alguém com mais experiência. Por quê? Eu ia contratar o cara com menos experiência do que a mulher que tinha mais experiência. Só não fechei porque ele demonstrou insegurança. E a insegurança, ela está totalmente ligada ao medo, a receio. Não é nem a falta de experiência. Que às vezes você tem experiência e mesmo assim eu conheço pessoas que têm bastante experiência e ainda assim quando vai para uma reunião com o cliente, ela se demonstra insegura na sua fala, se demonstra insegura no que vai apresentá-la para o cliente. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, mesmo sem experiência, estuda lá o caso do cara, estuda todas as particularidades, faça anotações pontuais e no momento que você for perguntado algo que você não tem a resposta, não invente resposta. Lembre-se, cara, de verdade, a melhor estratégia e segura para você é você agir com a verdade. Se você fala, cara, olha, para essa sua pergunta, nesse momento eu não tenho a resposta, mas até amanhã eu te dou a resposta. Eu vou entrar em contato com você, eu vou te dar a resposta. Aí você sai, meu amigo, vai estudar, vai fazer pergunta, vai pergunta um amigo mais experiente e vai estudar sobre aquele caso. E eu tenho certeza que você no outro dia vai ter a resposta para ajudar para aquele cara. É muito mais benéfico para ele ter um cara assim com sangue nos olhos. Inclusive isso aí vai ser vantajoso para você porque você se comprometeu. E se no outro dia você, mesmo se esse cara fechar com você ou não, você se comprometer e que vai lá, vai entrar em contato, vai dar a resposta para ele, ele fala, cara, esse cara aqui é o cara que eu quero comigo porque é um cara comprometido. Ele falou para mim que entraria em contato comigo no dia seguinte, de fato, ele cumpriu com a palavra dele. Ele vai ver que você é uma pessoa de palavra, uma pessoa que cumpre com a sua palavra. Então, sim, o cliente tem que ter essa percepção. E na minha opinião, o cara que está começando, o que ele tem de mais vantajoso ao seu favor é tempo. Aí o cara pode falar assim, Wellington, mas se o cara vir faltar, assim, cara, ficar questionando muito sobre falta de experiência? Lembre-se, de fato, pode ter alguém que vai precisar de alguém que não tem experiência. Agora pode ter uma situação que a falta de experiência vai ser somente uma objeção. E aí como é que você quebra essa objeção? Cara, você pode utilizar de alguns artifícios para quebrar essa objeção. Você pode dar uma garantia para o cara, você pode dar um bônus, você pode cobrar depois de prestar o serviço. Olha, tudo bem, você está questionando a minha falta de experiência e tudo mais, mas eu entendo, se eu estivesse no seu lugar, você coloca até no lugar dele, gatilho da similaridade. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria a mesma coisa, eu teria assim, o mesmo receio. Porém, eu quero dizer que é o seguinte, o fato de eu estar começando é muito bom para você, pelo fato de eu ter 100% do meu tempo dedicado ao seu negócio. Se você contratar uma empresa maior, a sua empresa vai ser só mais uma entre as centenas, milhares de empresas que aquela empresa lá tem. E aí você pode ter aí o seu negócio sendo atrasado ou demorar para ter uma resposta, quando comigo você vai ser o único, por ser o único, você vai ter respostas exclusivas. Agora, imagina que o cara vai querer contratar você, no caso eu estou lá pesquisando, o cara para legalizar a minha lanchonete. Busquei lá a lanchonete e tal, achei lá o contador, entrei em contato. Aí falei, cara, você tem experiência? Não, não tenho, Wellington, mas eu tenho 100% do meu tempo voltado aí para entregar a você o mais rápido possível. Se a gente fechar agora, eu começo já agora a fazer a sua viabilidade, eu já vou te solicitar os documentos e informações necessárias para fazer o início do seu processo, então eu vou fazer a consulta de local, vou fazer a viabilidade, vou fazer já que todo o passo a passo para a gente saber se no endereço desejado é permitido em 24 horas no máximo, eu vou ter resposta para saber se o endereço que você deseja ter o seu estabelecimento é permitido a sua atividade, e aí a gente pode dar sequência. E aí eu te falo, olha, realmente eu não tenho experiência, você seria meu primeiro cliente, mas o fato de eu não ter experiência não significa que é ruim para você. Vou te dar uma sugestão. Você pode combinar comigo o seguinte, olha, como você não tem experiência, você pode, e aí é uma questão de negociação, né, dar uma garantia para o cara. Olha, eu te dou uma garantia, se eu não entregar a sua empresa até o dia tal, legalizada, 100% formalizada, eu vou te dar um super desconto. Ou vou te dar um bônus. Cara, além da sua empresa, eu vou te dar 100% de desconto na primeira mensalidade.
Ou você pode fazer o seguinte, ó, vou legalizar a sua empresa, estou dando exemplo aqui, e você fica os primeiros 60 dias sem me pagar honorários, ou 30 dias sem pagar honorários, como prova de que eu estou 100% aqui dedicado ao seu negócio. Parece bom demais para ser verdade para você, porém, essa que é real. Estou começando e como eu preciso provar que eu sei fazer para você, eu vou não só fazer dentro do prazo, como eu vou te garantir um desconto, um super desconto. Aí o cara fala, porra, legal, mas e se não der tempo? Se não der tempo, o que você fez? Você ganhou aí o serviço gratuito. Eu não vou te cobrar nada se eu não cumprir dentro do prazo que eu te prometi. Se a tua empresa tiver algum tipo de problema, eu como profissional sou responsável técnico. E se a tua empresa tiver algum tipo de problema pelos serviços que eu deixei de fazer ou que eu fiz equivocadamente, eu vou me responsabilizar pelas eventuais multas, pelos eventuais juros, correções, enfim, qualquer tipo de penalidade que a sua empresa venha sofrer por conta de serviços da contabilidade ou do meu serviço. Eu seria o responsável e aí eu vou arcar com essa situação. Então isso vai gerar para o cara uma confiança no seu serviço. Então, olha, do outro lado lá, ele tem que ter a percepção de, cara, eu vou dar uma oportunidade para esse moleque, para essa moça, para esse cara, para essa mulher, para esse homem, para que ele possa fazer o meu serviço. E eu não tenho nada a perder. O cliente, na verdade, ele tem que ter aquela percepção de que é vantajoso, de que ele não tem nada a perder. Bom, se não fizer dentro do prazo, você vai ter 100% do valor. Ou eu te dou garantia. Olha, eu te garanto, eu vou começar aqui a fazer o seu serviço de legalização. Se eu não cumprir dentro do prazo que foi estabelecido, foi combinado entre as partes aqui de eu entregar a empresa 100% legalizada para você, eu simplesmente não te cobro a primeira mensalidade, ou te dou 60 dias, ou não te cobro o processo de legalização, aí você paga somente honorários para a sequência, né, do nosso contrato de prestação de serviço de contabilidade. E é isso, cara. Você tem que ter essa percepção, o cliente precisa ter essa percepção de que ele confia, ele pode confiar em você, e que é vantajoso confiar em você. E olha, essa questão de você ter medo, cara, que o mais recebo, mas eu tenho muito medo de ir para uma reunião e de fechar. A questão do medo, ela está totalmente... Eu diria que o medo ele está 100% ligado à insegurança. Como que você age com relação a isso? Você tem que diminuir as margens ou a possibilidade de cometer erros. Para isso, eu lá no meu perfil, no meu canal no Telegram, Galera Raiz, inclusive na descrição desse vídeo tem o canal no Telegram, tem também o meu perfil no Instagram, você pode me mandar lá uma pergunta lá no direct, olha, eu quero a planilha do checklist, que eu vou compartilhar com você, dou um jeito de compartilhar com você. Essa planilha, eu tenho lá de todas as rotinas do departamento pessoal, todas as rotinas do departamento fiscal, legalização, fechamento de balanço, tá tudo lá. Então, como que você faz para aumentar a sua segurança? Reduzindo a possibilidade de cometer erros ou esquecimento. Muitas das vezes, já peguei casos de pessoas que sabem legalizar a empresa e tem processo que é exigência porque esqueceu algo que já sabia. Por quê? Negligenciou o checklist. Se tem um checklist, cara, não tem como. Você vai cumprir dentro do prazo, vai fazer as coisas que têm que ser feitas. Outra coisa, você que não tem experiência, super dica para você que não está começando. Cara, você tem que ter mapeado as obrigações do cliente. Olha, Wellington, vou para uma reunião com um cliente que a empresa dele é do Simples Nacional. Tá bom, você vai para essa reunião, você já tem que saber o anexo que esse cliente vai entrar, qual é o percentual do Simples Nacional que ele vai pagar ou já está pagando, né? Se é vantajoso ser optante pelo Simples ou lucro presumido, se ele deixar de cumprir com as obrigações, quais são as penalidades que ele vai cumprir, quais são as obrigações que ele tem que fazer. Então você anota ali, se prepara, sabe, para uma reunião. E olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, se você não cumprir dentro do prazo, a sua penalidade é isso aqui. Eu, como contador, estou sendo contratado ou vou oferecer o meu serviço para te deixar a sua empresa segura de que todas essas obrigações serão cumpridas dentro do prazo, sem nenhum risco para você. Por quê? Uma vez que eu sou responsável técnico, se a empresa tomar uma multa ou uma eventual penalidade por conta do serviço de contabilidade não ter sido feito ou feito de fora do prazo ou equivocadamente, eu sou o responsável.
Então não tem risco nenhum para você. A gente terá um contrato de prestação de serviços. Será algo formal entre eu como profissional contábil e entre você como empreendedor, como empresário. E assim você gera muito mais credibilidade para o seu negócio. E não importa, cara, de verdade, se você está começando ou não. Todo mundo teve que começar um dia. Né? Todo mundo começou do zero. Qualquer empresa, qualquer negócio começou do zero. Um dia alguém teve uma ideia, botou essa ideia que estava no papel em prática, botou em ação e esse negócio saiu. E, cara, costumo dizer, o faixa preta de hoje foi o faixa branca de ontem. Você precisa começar. O primeiro passo é ter o primeiro cliente. Ué, aí beleza, fechei com o meu primeiro cliente. Cara, aí você tem que ter um banco de dados desse cliente. Por quê? Você fechou com um advogado conhece outro advogado. Você fechou com um médico conhece outro médico. Fechou com um fisioterapeuta, ele conhece outro fisioterapeuta. Um dentista conhece outro dentista. Um comerciante conhece outro comerciante. Então, se você tem um banco de dados, esse cara pode indicar você. Olha, e outra coisa, clientes, pessoas físicas, empregadores domésticos, declaração de imposto de renda, você tem que estar sempre entrando em contato com essas pessoas. No ano seguinte, você faz a declaração do imposto de renda esse ano do cara, você tem que ter um banco de dados para que no ano seguinte você entre em contato com ele novamente. Olha, ano passado a gente fez a sua declaração do imposto de renda, a gente pode dar sequência esse ano para começar aí os processos, já vou te mandar a relação de documentos necessários. E aí, é o seguinte, no Rio de Janeiro tem uma declaração de imóveis, você pode agregar serviço, oferecer esse serviço, né? Porque, uma vez que você faz a declaração do imposto de renda, você tem acesso ao patrimônio, aos bens. Se tiver imóveis, você tem ali acesso a essas informações. Tendo acesso a essas informações, é mais um serviço que você vende. Por exemplo, se você é contador de uma empresa que presta serviço, por exemplo, se você atua como contador na área do agronegócio, você tem ali as declarações, né, o ITR, tem a declaração de imposto de renda, você tem informações privilegiadas por ser contador dessas pessoas. Mas se você tiver um banco de dados alimentado para que você possa, dentro do período específico, ofertar esse serviço. Cara, entre em contato com o seu cliente do imposto de renda para fazer a declaração desse ano. Aí você vai pedir a relação de documento e já pergunta para ele se ele não tem ali alguém que possa indicar também para que ele possa fazer, para que você possa fazer aí a declaração do imposto de renda dele também. Porque só assim você vai agregar valor e ter a possibilidade de trazer novos clientes. Não negligencie os pequenos. Pequenos, quando eu falo, é microempreendedor individual. O MEI, muitas das vezes, ele se transforma em uma sociedade empresária limitada. E a vantagem de trabalhar com o pequeno é que ele também vai ter assim, a percepção das dificuldades que você, como empreendedor contábil, está tendo no começo. Porque o cara que é pequeno, ele tende a querer dar uma força para aquele cara que está começando também. Ou o cara que já foi pequeno também tem essa percepção. E o microempreendedor também ele tem uma coisa que é muito mais simples do que você atender uma empresa. E por ser mais simples, você vai ter mais condições de fazer tudo dentro do prazo. E essa questão de fazer tudo dentro do prazo, cumprir certinho, entregar a empresa dele certinho, para você vai ter dentro de você uma sensação de realização de, cara, fiz o dever de casa, fiz o serviço certinho, entreguei para o cliente, tá lá, fiz a minha parte. Né? Isso gera para você credibilidade, autoconfiança, você se sente muito mais confiante para atender até mesmo depois as empresas maiores. Outra coisa, empregadores domésticos. Cara, tem muita gente que pode ir lá contratar um empregador doméstico, acessar o portal do e-social, cadastrar o seu empregado doméstico e fazer a folha de pagamento. Mas tem muita gente que não tem saco, não quer, enfim, não quer se dedicar a isso. E é o que ela faz. Ela pega e delega esse serviço a um profissional da contabilidade. E é legal, porque uma senhora lá que tem uma empregada doméstica, ela conhece outras pessoas dentro do prédio dela, do condomínio dela, que faz esse serviço de folha de pagamento para empregadores domésticos. E aí você pode ofertar ali o serviço de... Você não vende para ele só o serviço, você vende para ele tranquilidade, credibilidade, você vende para ele a questão das apurações corretas da folha de pagamento, cálculo de horas extras, adicionais noturnos, apuração das férias, controle de vencimento de férias, cálculo de 13º, eventuais rescisões contratuais, rescisões trabalhistas. Então isso gera para outra pessoa, para o seu cliente, uma sensação de segurança muito maior. Você, como contador, você tem muito mais autoridade do que uma pessoa normal ao registrar um funcionário.
porque você estudou, enfim, tem mais noções de cálculos de direitos e deveres trabalhistas. Então, assim, é um outro serviço que você não só pode, como também deve oferecer. Mas lembrando, foco nas micro e pequenas empresas. Eu recomendo que você olhe bem direitinho aí no seu bairro, na sua cidade, tenha as pequenas e microempresas como o seu a sua persona principal, o seu cliente ideal, porque o cara que tem uma empresa muito grande, ele tende de médio, grande porte, ele tende sim querer o cara com mais experiência, mas o cara que está começando, às vezes ele vai não só pela experiência, ele vai às vezes por preço, e você que está começando consegue também ter um preço mais acessível para esse cliente. Beleza, moçada? Esse foi o recado. De alguma forma aí, se esse vídeo ajudou, compartilhando aí, te ajudando de alguma forma, deixe nos comentários aí qual dessas estratégias você utiliza, qual dessas estratégias você vai utilizar. Siga nosso perfil lá no Instagram, @contador Wellington Ribeiro, vai deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar outros temas aqui de vídeos para você assistir também de aulas no nosso canal, sobre as rotinas do escritório de contabilidade. Vem aqui também um pedido para você participar do Galera Raiz. Olha, Galera Raiz é um grupo no Telegram no qual eu compartilho vários arquivos. Inclusive, no momento desse vídeo agora, eu acabei de compartilhar uma planilha do checklist do fechamento do balanço, né? Então, normalmente, as empresas têm que fechar o balanço, aí você tem que fazer uma conferência das contas, fazer as conciliações. Eu tenho um checklist das contas que a gente precisa conciliar, e esse checklist está lá de graça para você dentro do Galera Raiz. Siga o nosso perfil no Instagram, deixe seu like se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. Falou, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.